semideuses! Tudo bom com vocês? Aqui é a Cibele e hoje eu tô aqui com a Ingrid. Olá! Quase derrubei meu celular, mas tudo bem. Tô aqui inclusive com o nariz coçando, pera lá. Ok. E hoje eu tenho meio que uma má notícia, que é esse episódio já foi gravado, porém está sendo gravado novamente, porque o meu disco externo queimou e eu perdi todos os arquivos. F. Assim, F no chat, gente, F no chat. Graças a Deus eu tinha um backup de boa parte das coisas que são assim, muito importantes, documentos e coisas assim. Porém, esse episódio foi perdido. Rest in peace, episódio. O herói perdido. Ah não, já nem é mais o herói perdido, mas enfim. Mas esse episódio pode ser o episódio perdido e reencontrável. Enfim, então por causa disso a gente já, inclusive já gravou o episódio 2 de O Filho de Netuno. Porém, pra não ficar sem um episódio, não ser completamente estranho, nós resolvemos regravar o episódio 1. Então a gente já leu, já não é mais uma novidade assim, já não é aquela primeira impressão que costuma ser, mas a gente tá usando os mesmos tópicos que a gente tinha usado no vídeo original, que é pra ser mais ou menos a mesma coisa, não vai ficar assim tão diferente. Então acho que tá tudo bem. Não, e tipo assim, o segundo... Eu vou falar sinceramente, eu acho que teria ficado mais fácil se a gente tivesse perdido o segundo inteiro do que o primeiro. Porque no segundo a gente teorizou muita coisa. E tá bom que a gente ainda não leu o resto, então a gente ainda não descobriu o que vem depois. Só que esse aqui já tinha sido um vídeo de primeiras impressões, que tipo assim, eu não acho que as nossas primeiras impressões mudaram tanto. Porque, por exemplo, a gente vai falar, sei lá, a nossa primeira impressão do acampamento Júpiter. E tipo, ela continua sendo a mesma, sabe? Sim. Tipo, ela esse tipo de coisa não muda. E então por mais que a gente já saiba o que a outra acha, tipo, vocês ainda não sabem, então a gente meio que vai estar contando pra vocês, então tipo, não vai ficar tão diferente assim do vídeo original, entendeu? Então tá tranquilo. Tá suave. Não, e hoje eu, assim, aconteceu um milagre na minha vida, porque a gente achava que eu tinha perdido os dois vídeos, tanto a parte 1 quanto a parte 2. E a Ingrid tinha o meu áudio da parte 2, então a gente tava ok, podemos ainda utilizar, porém, fui botar pra gravar a câmera e vi que eu não tinha formatado o cartão. Então eu ainda tenho os vídeos do episódio 2, que vai sair no próximo mês pra vocês. Então eu realmente também tipo, acho que o episódio 2 é o que tá mais legal, tem mais teorias e mais perguntas, assim. Sim. Então esse aqui é o mais fácil de regravar, o outro realmente pra regravar ia ser mais complicado. Sim, não, e mano, foi muito bizarro, porque quando a gente gravou, eu sempre gravo com a câmera. Quando a gente gravou o segundo, né, eu falei, nossa, acho que hoje eu vou gravar com a webcam, tipo, do nada, lembra? Foi muito aleatório, assim. Sim. Aí quando você me contou o negócio, eu fiquei assim, cara, eu gravei com a webcam, será que o OBS pegou o áudio da Cibele? E aí tinha pegado mesmo, eu fiquei assim, meu Deus, eu recebi uma mensagem do além pra fazer isso. Foi mesmo uma mensagem do além. Gente, foram horas de, assim, dor e desespero, que eu achei que eu tinha perdido tudo. E você conseguiu meu Deus, um não sei o computador que eu novo? faço. O disco externo novo? Aham. Foi pra garantia. Ah, tá. Vai chegar em 30 dias. Ah, bom, menos mal então. Então, sim, tô usando um emprestado no momento, mas o importante é que conseguimos gravar novamente esse episódio, então bora começar então pra não demorar muito. Bom, vamos... Ok, pode eu ia começar, mas tudo bem, dona Ingrid, pode começar então, vai lá. É que você falou, vamos começar de um jeito convidativo, eu entendi que era pra eu começar, entendeu? O rolê. Não, mas vai, começa. Primeiro a gente tinha falado sobre as nossas impressões gerais do livro como proposta, porque... inclusive eu lembro que eu falei isso no vídeo original, de que eu realmente já tinha lido o primeiro capítulo, e eu sabia que o primeiro capítulo começava com o Percy, quando o livro foi lançado. E esse livro também, ao invés de ser dividido em 2 capítulos pra cada personagem, são 4 capítulos pra cada personagem. Então, quais foram as suas primeiras impressões sobre isso? Primeiro, fiquei muito feliz de ver o Percy de novo. E eu acho muito engraçado que a gente ficou tanto tempo falando que a gente não queria mais o Percy protagonista, foi só o Percy voltar e a gente tava tipo, o Percy voltou! E eu lembro que a gente tinha comentado no último do Herói Perdido
que a gente acha que seria interessante se esse livro contasse, tipo, o ponto de vista do Percy dos acontecimentos do primeiro livro. E aí ele não é exatamente isso, porque ele se passa depois, mas ao mesmo tempo ele é isso, porque ele tá mostrando o Percy chegando no acampamento Júpiter. A diferença é que ele chegou depois lá, né? Ele não chegou junto com a galera. E eu acabei achando isso até mais interessante, né? Porque senão ia ter, tipo... sei lá, ia ser estranho os dois passando ao mesmo tempo, ia tendo um gap até o terceiro livro, sabe? Eu acho que isso aqui ajudou a preencher, digamos assim. Só que sobre ter 4 em vez de 2, cara, o Rick precisa parar de dividir os capítulos de um jeito tão regradinho assim, porque, cara, eu lembro que a gente até comentou quando a gente gravou da primeira vez, que a gente falou assim, nossa, tomara que não comece a acontecer de novo aquele negócio dele dividir os capítulos de um jeito estranho. E agora, que no ponto que já tá acontecendo, entendeu? Então, assim... Rick, tá tudo bem fazer um capítulo do Percy, 3 da Hazel, 2 do Frank, então tá tudo bem, ninguém vai ligar. Pois é, eu acho que ele quis ser muito certinho com isso, mas realmente, tipo, não é tão importante assim ser exatamente 4 capítulos de cada um. Apesar de que eu ainda prefiro um pouco ter mais capítulos de cada personagem do que o anterior, porque assim, tipo, dá pra focar em ações mais longas. E, tipo, no outro livro, quando era uma ação mais longa, eles parecia que tinha que mudar só porque tinha que mudar e não porque a ação tinha acabado. Tipo o Léo narrando o Jason encontrando a Talia. Sim. Tipo o Léo narrando o Jason encontrando a Talia, exatamente. Então eu acho que esse livro ainda tá mais bem dividido, mas eu concordo que mais pra frente realmente já tá começando aquela sensação de que, tipo... tem pessoas narrando partes que não são delas pra serem narradas, sabe? E eu acho que... E o filme... Diga. Eu queria só completar uma coisa. E o livro é em terceira pessoa, então tecnicamente ele só poderia continuar com a divisão de capítulos de Percy Jackson e os Olimpianos, sabe? Tipo, não precisava ter o nome de cada personagem ali na frente, sabe? Ah, não, eu acho que o nome ajuda no sentido de que, tipo, normalmente o narrador só fala o que é... tipo assim, parece que o narrador só é consciente do que a pessoa que ele tá narrando sente naquele momento. E eu gosto disso, tipo, parece que a linguagem meio que muda de personagem pra personagem, sabe? E eu acho que não é tão evidente nesse livro quanto era no primeiro, mas eu acho que tem isso. E o que eu acho é que ele não precisava dividir em capítulos, ele podia dividir só em personagens, sabe? Tipo, mudar só quando muda o personagem. Não precisava, tipo, ter 4... Sim. Os 4 capítulos podiam ser um bem grande, sabe? Entendeu? E aí eu acho que isso ia facilitar no negócio de... ah, toda vez tem que ser 4, sabe? Não. Só mudou o personagem quando precisa, entendeu? Sim, concordo. E o que eu ia comentar, que eu tinha falado lá no primeiro, que eu tinha a impressão de que talvez o Rick tivesse escrito o segundo primeiro e depois o primeiro livro dessa saga. E eu ainda acho isso, depois de ler boa parte desse daqui. Eu tenho muito... tipo assim, pra mim esse livro tá muito mais próximo dos livros do Percy do que O Herói Perdido. E aí eu tenho a impressão de que ele começou a escrever esse livro aqui, talvez ele tenha até escrito inteiro, e aí ele pensou, nossa, mas seria muito mais legal se eu começasse com o ponto de vista de 3 pessoas que não são o Percy. E aí ele contou o outro e talvez voltou pra esse e inseriu umas coisas aqui e ali, sabe? Sim, pra dar aquele foreshadowing e toda aquela situação. Realmente parece muito, até por causa... ah, não, mas espera, que eu não posso falar ainda que é da outra parte, mas enfim. Mas realmente parece muito. Eu sei o que você tá pensando, eu sei. Ele é sua mente, é sua mente. Parece muito mesmo que ele fez isso pra dar foreshadowing de coisas que estão acontecendo no acampamento Meisang, enquanto o Percy tá aí nessa nova jornada dele. Sim. Agora quem tem que se segurar pra não dar spoiler somos nós. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Foi Gaia, gente. Gaia fritou o HD da CBL pra prejudicar o Filho Jurando, mas estamos aqui, entendeu? Sim. Bem, e já falando sobre o Percy então, temos o Percy chegando no acampamento Júpiter. Primeiro ponto é que ele não tem a memória dele, o que faz sentido, considerando que o Jason também não tinha as memórias dele.
E ele chega já com a melhor decisão que o Rick Riordan tomou na vida, que foi de tirar a maldição de Aquiles do Percy. Sim! Eu vivi pra ver o Percy perdendo protagonismo, entendeu? Era isso que eu queria. Sim! Cara, e eu tava... Ai, melhor decisão. Um comentário que eu tive esses dias por causa de outra saga que eu tô meio irritada com o protagonismo. Tipo assim, eu não me incomodo tanto com o escolhido e com profecias e não sei o quê. Só que, tipo, o escolhido, ele é o escolhido da profecia, entendeu? Tipo, ele não precisa ser o escolhido de todo o resto. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Harry Potter. Ele era a única pessoa que podia matar o Voldemort. Mas toda a batalha de Hogwarts não precisava ser vencida pelo Harry Potter. Você tinha os outros personagens fazendo outras coisas na batalha de Hogwarts. E o que me incomoda no Percy é que não só, tá bom que ele não era o herói, mas tipo, não só ele é o protagonista e tem profecia e tudo mais, mas tipo, tudo nos outros livros é feito por ele. E agora isso finalmente tá começando a, tipo, se espalhar mais. E ele ter perdido aquilo que tornava ele invencível foi assim, perfeito, maravilhoso. Rick, muito obrigada por esse momento. Sim. Olha, inclusive o Zeus tá aqui no vídeo comigo hoje. Fofo. Ô pai, manda um... Beijinho. Gente, o pai da Ingrid é um gato muito gordo. Um gato de 8 quilos. Sim, e eu achei interessante que o Percy, tipo, a única memória que ele realmente tem é vagamente a Annabeth, sabe? Sim. E eu acho que isso faz sentido de ter ele motivado a encontrá-la. Pera, como é que eu vou falar isso agora? Porque tem coisas que a gente já sabe da segunda parte. Tudo bem, a gente pode não falar esse pedaço. Sim. Não, mas tipo, eu acho que... Não, peraí, vai, fala. Eu acho que faz sentido ele estar motivado a querer ajudar a Era e a querer, tipo, né, de fato botar a vida dele em risco, justamente porque ele tem essa vaga memória da Annabeth e ele sabe que eles tinham um relacionamento, sabe? Sim. E eu acho que faz sentido ele ter mantido a memória da Annabeth porque ela era o ponto fraco dele, né, do negócio de Aquiles. Então, tipo... Sim. Era um negócio mais forte, assim. Quando ele mergulha lá no Rio Styx pra pegar a maldição, ele vê ela. Então, tipo, faz sentido que ele lembre dela aqui também, sabe? Sim, verdade. E, bom, a gente descobriu que ele ficou lá com a lupa e... Pra mim, cronologicamente, isso ficou uma bagunça, porque ele supostamente estava lá enquanto rolou o final do último livro, então, tipo, sei lá, ele saiu na véspera, não entendi direito o que rolou. Tipo, ele ficou uma semana parece muito lá. uma situação de desencontros. Então, pra mim, é que é estranho, porque do jeito que ele descreve, parece que ele treinou por muito tempo com a lupa. Então, tipo, parece que ele ficou, sei lá, desses 6 meses que ele ficou, tipo, 4 com a lupa. Aí ele saiu de lá, ficou 2 meses viajando e chegou aqui agora, entendeu? Só que, cronologicamente, ele tem que ter ficado, tipo, uma semana lá com a lupa, porque ele tem que ter saído antes dos protagonistas do outro livro chegarem. Então é muito estranho pra mim. E, tipo, pensar que ele ficou 6 meses pra ir de lá até São Francisco, sabe? Não sei. Essa cronologia me incomoda um pouquinho. Sim. É um pouco estranho, tipo, a matemática, porque tecnicamente quando o Jason chega, o Percy já estava desaparecido. Mas fazia então pouco o Percy tempo. tecnicamente já estava na casa do lobo. Não fazia muito tempo, fazia pouco tempo, mas já estava desaparecido, então ele já estava na casa do lobo. Mas faz sentido porque a Thalia estava tentando, era quem estava mais próxima de encontrar o Percy, e ela estava justamente indo na direção da casa do lobo. Porém, o tempo, em relação tipo, a quanto tempo ele ficou lá e quando que ele saiu e começou a ir até o acampamento Júpiter, é que realmente ficou uma matemática um pouco estranha. E eu não sei se realmente tipo, o Rick não fez a matemática muito bem. Ou Olha, se... eu não julgaria. E sim, eu também não julgaria, não sou de exatas. Ou se ele fez a matemática bem, mas não soube explicar a matemática bem no livro, sabe? O que eu também não julgaria, porque explicar matemática também não é um forte meu. Sim. Mas sim. Mas enfim, menino Percy saiu de lá e chegou no melhor acampamento já feito na história. Tenho minhas discordâncias. Olha, eu fiz questão de botar a Claramente mesma alguém camiseta, tá? Eu botei a mesma camiseta que eu gravei outro vídeo, dessa vez eu ainda botei batom roxo. Pra entendeu? Pra bater na tecla do acampamento Júpiter.
Eu nem lembro qual que era a camiseta que eu tava usando. Dessa vez eu tô usando a minha da Chihiro. Mas, olha, claramente a gente já sabe aqui quem é do acampamento Júpiter e quem é do acampamento Meio Sangue, sabe? Não, e eu vou falar que eu não entendo as pessoas. Eu não entendo as pessoas. Porque um monte de gente comentou quando eu postei. Acho que foi o primeiro vídeo, que você tava de laranja e eu tava de roxo. E aí as pessoas comentaram, tipo, nossa, mas acho que vai ser o contrário. E assim, gente, se vocês acham que vai ser o contrário, vocês realmente não conhecem a gente, entendeu? Porque. Sim! Tipo assim, isso aqui grita eu e o acampamento Meio Sangue grita Cibele, entendeu? Esse aqui tem regras e hierarquia e as coisas são explicadas e tem temas, e eu amo temas, e entendeu? E tem ordem. É tudo que a Ingrid pediu, gente. Sim, eu sou a pessoa que usa o Trello e que fica cobrando as pessoas fazerem as coisas certas no ClickUp, entendeu? Então, assim, é só uma pessoa muito, né, beira a obsessão, assim, do negócio, entendeu? Então, Sim. esse lugar aqui me Eu sou uma pessoa que chegou pra Ingrid e falou: Ingrid, como é que você consegue usar o Trello tão religiosamente? Eu faço as coisas lá e depois eu esqueço tudo. Porque se eu não usar, eu esqueço. É essa a questão, entendeu? Eu sei que se não tiver lá, eu vou esquecer. Entendeu? Olha, mas que o ClickUp eu tô usando. ClickUp eu gostei. O ClickUp é colorido. Não é um anúncio, mas tô dizendo que já gostei. Mas não é um anúncio, mas ClickUp se você quiser. If you give me a chance. Enfim. Não, mas assim, eu gosto muito do acampamento Júpiter também. Tipo, eu acho que tem coisas que fazem muito sentido. Tipo, a questão dos chalés, por exemplo. Que não é chalés, são as cortes. Tipo, eu acho que tem o lado bom disso, que não tem pessoas que ficam sozinhas, como o Percy e o Nico. Mas ao mesmo tempo... e também isso cria, tipo, maior variedade, sabe? Porque são grupos que têm diversas habilidades trabalhando juntos. Enquanto que no acampamento Meio Sangue você tem o grupo dos arqueiros e médicos. O grupo... das pessoas mais, tipo, combate corpo a corpo, que são os filhos de Ares. Tipo, é tudo muito segmentado, sabe? Não há ali aquela... Tipo, uma equipe você precisa de várias pessoas com habilidades diferentes. E é por isso que nas missões, tipo, você tinha o Percy, que era filho do Poseidon, a Annabeth, que era filha da Atena. Tipo, não eram 3 filhos de Ares indo pra uma missão, sabe? Porque é o que faz sentido. O que faz sentido é você pegar pessoas que têm habilidades diferentes e colocá-las pra trabalhar juntas, porque cada uma vai resolver as coisas de formas diferentes. Então isso eu acho que faz realmente muito mais sentido no acampamento Júpiter. E eu acho engraçado o jeito que eles revelaram isso também, né? Porque a Hazel, ela fica tipo... Nossa, mas seria muito estúpido dividir com o chalé. E tipo, até esse momento a gente nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? A gente só aceitou divisão pro chalé e viveu a vida. Sim. Só que depois que ela aponta isso, realmente, tipo, faz muito mais sentido dividir assim, sabe? Sim. É como... Agora que eu pensei nisso. É como se o acampamento Meio Sangue fosse, tipo, o mundo de Divergente, e que tem as facções, e o acampamento Júpiter fossem os divergentes, sabe? É verdade. Não, outro exemplo poderia ser, eu acho que não, é verdade, você tem razão. Eu ia falar que talvez o acampamento Meio Sangue fosse tipo Panem, sabe? Que tem os distritos e cada distrito faz uma coisa, mas é a mesma coisa do Divergente, do chalé. Sim. Não, e eu acho que isso é interessante porque depois que eles falaram isso, eu fiquei pensando no Pega Bandeira, né? Que daí aqui tem um outro negócio que eu não lembro como chama, mas não é Pega Bandeira. Que é o de invadir a torre e tudo mais. Quando tipo, você coloca isso na prática, realmente faz mais sentido, porque o Pique Bandeira lá deles é muito desproporcional, sabe? Eles têm que ficar equilibrando. Não, o Percy vai nesse aqui porque esse aqui tá mais fraco, não sei o que, sabe? Tipo... É meio injusto, não sei explicar o Pega Bandeira. Tá bom que esse aqui também, porque aparentemente a quinta sempre perde, mas tipo... Entendeu o que eu quis dizer? Tipo... Sim, é mais balanceado a situação, tipo... Entendeu? Porém, eu ainda acho que... Aí vamos lá, eu acho que a hierarquia do acampamento Meio Sangue... Não que seja melhor, não vou colocar tipo, de melhor e pior, mas me agrada mais, porque aqui você tem os pretores e eles basicamente são os líderes da situação. E depois tem o Senado também, mas enfim, isso já não é só as pessoas, não conta só os semideuses que estão
de fato na linha de frente, contra também todos os seus meninos que estão ali, tipo, aposentados, vivendo a vida deles normalmente. Sim. Mas eu sinto que as coisas são decididas de forma muito mais democrática no acampamento meio-sangue, o que faz muito sentido, já que, né, a democracia nasceu na Grécia, então, tipo, faz muito sentido e é uma coisa que eu acho, tipo, mais interessante, ter cada líder de cada chalé ir lá e conversar e, tipo, resolver a situação, ao invés de ter, por exemplo, sei lá, o Kieran como líder de todos eles, sabe? O Kieran é quase que um conselheiro naquela situação. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu concordei com você da primeira vez que você falou isso. Só que agora eu tô pensando, e tipo, eu não sei se é tão diferente assim. Porque querendo ou não, tipo, os chalés, com exceção do Percy, Nico, etc., os chalés elegem os líderes deles pra representarem eles. Sim. E é, tipo, não é tão diferente assim daqui que as coisas acontecem por mérito. Tipo, é que aqui é mais... como que eu explico isso? É como se tivesse um organograma mais claro da sua progressão de carreira pra chegar no nível de Sim. pretor e tudo mais. De senador. De senador. Até de pretor depois. Mas no acampamento mais sangue, tipo, por exemplo, quando o Léo virou líder, foi meio tipo, você mereceu isso, sabe? Sim. Por mais que seja mais democrático, entendeu? Lá. Mas eu não sei se é tão diferente assim. No fim das contas, são 13 pessoas tomando decisões, sabe? Então... Mas a questão toda é que, por exemplo, numa situação... tipo, quem é responsável pelo acampamento? Ah, sim. No momento é a reina, entende? Tipo, e ela quem dá as ordens. Mas é só... E depois vai ter toda uma eleição e tudo mais. Mas só e no ela acampamento sozinha. meio sangue, meio que... Só ela sozinha, porque o Jason tá aí, porque era pra ter 2 pessoas. Sim, mas seriam... No melhor dos casos, seriam 2 pessoas. Sim. E o Senado é só pra coisas mais, assim, mais importantes ainda. Enquanto que no acampamento meio sangue, qualquer situação tem que ter todos os chalés ali pra resolver, sabe? Não sei se fez sentido a minha comparação. É que eu sou suspeita pra falar isso, porque eu sou o tipo de pessoa que acha que se bota muita gente pra discutir, a gente não chega em lugar nenhum. E eu prefiro ter poucas pessoas responsáveis pelo rolê que vão tomar a decisão. Mas... Sim, é o que eu tô falando, tipo, não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de me agrada mais, assim como a forma como o acampamento Júpiter funciona te agrada mais. Sim, e o acampamento Júpiter tem esta habilidade que o acampamento tem. E isso é coisa que o acampamento meio sangue, assim, precisa, sabe? Vai ser um choque eles verem, pera lá, eles podem ir para uma universidade depois de 10 anos de serviço e ficar lá e ter família? Assim? Eles têm família? Eles têm filhos no acampamento Júpiter. Quem liga pra família, eles têm temas. Tem temas, sim. Não, mas é uma perspectiva, tipo, de viver muitos anos que não tem no acampamento meio sangue, sabe? Meu, eu queria comentar um negócio que tá aqui e eu não comentei da outra vez. Sobre as tatuagens deles, né, que falam quem são os pais deles. Eu fiquei pensando depois, e tipo assim... Calma, isso é meio complexo o pensamento, tá? O acampamento Júpiter, ele exige um comprometimento muito maior de você. Isso faz sentido? Ele exige um comprometimento no sentido de que, tipo, mano, é uma tatuagem, tá ligado? Tipo, você não vai sair de você nunca mais. O acampamento meio sangue tem continhas, né? Então, tipo, se você quiser tirar o colar, você tira. E eu comecei a pensar isso porque tem pessoas que tatuam o negócio do acampamento meio... Acampamento meio Júpiter é ótimo, né? Acampamento Júpiter na vida real. E aí eu fiquei, caraca, isso realmente é um comprometimento. Tipo, você tá tatuando um negócio, sabe? Você não tá fazendo um colarzinho do acampamento meio sangue. E aí eu fiquei tipo... Sim. Isso meio que é um reflexo de como eles são como acampamentos, sabe? Porque o acampamento Júpiter é um negócio, tipo, cara, é definitivo, é estável. Tipo, se você tá entrando aqui, você vai ficar aqui, sabe? E o acampamento meio sangue, tipo, você quer passar o verão aqui? Tudo bem, olha, você ganhou uma conta por esse ano, sabe? Na verdade, eu não acho nem que é tanto nesse sentido. Eu acho que, tipo, no acampamento Júpiter, eles são muito mais militares. E tem aquela situação dos anos de serviço. Eu acho que é por isso que você tem esse comprometimento, tipo, concordo muito, tem esse comprometimento muito grande. Enquanto que no acampamento meio sangue, eu sinto que é mais uma questão de... tipo... Ai, qual que é a palavra? Esqueci a palavra que eu ia usar.
tipo de reverência e... Ai, eu esqueci a palavra que eu queria usar, tá na ponta da minha língua. Ai, Jesus. Eu nem sei o que é, senão eu tentava te E dizer. refúgio, é mais um refúgio, entende? Tipo, eles não estão lá fazendo um serviço aos deuses, como é no acampamento Júpiter. No acampamento eles realmente têm anos de serviço, patentes, ranking, tipo, hierarquia e tudo mais, até que eles podem se aposentar e viver a vida deles. E eu sinto que o acampamento meio sangue é mais um refúgio do tipo, você, como um filho de um deus, tá em perigo, a gente vai ensinar você a se defender. E você também, tipo, essa vai ser a sua segunda casa, então você também vai defender o acampamento meio sangue, mas vejo mais como uma troca do que como um trabalho, sabe? Bem, outra questão interessante é a forma como os deuses são percebidos, né? Porque tem toda aquela questão do aspecto grego, aspecto romano. E no acampamento Júpiter, o Netuno é assim, né? Ralé, quase. Justamente porque os romanos não tinham tanta conexão com a navegação. Então, coitado. Não, e é legal, né? Porque, tipo... Eu achei... Não, pode falar primeiro. Fala. Fala. Que no acampamento meio sangue o Percy é tipo... vangloriado, sabe? Tipo, meu Deus, filho de Poseidon! E aqui é tipo, tá, filho de Netuno. Tipo, é legal. Na verdade é quase como uma má sorte, né? Eles estão pensando, tipo... Primeiro o Percy chega como ralé, tipo, ai, nossa. De todos os deuses, ele é filho de Netuno. Que grande bosta. E depois, que má sorte nossa, porque eles consideram Netuno, tipo... Sim. Quase que sei lá, passar debaixo da escada, sabe? Exato. Mas eu gosto de ver o Percy, tipo, sendo, sei lá, diminuído um pouco, sabe? Ele tava precisando de uma dose de humildade, assim. Tudo bem que eu acho que hoje em dia ele consegue aceitar bem melhor isso depois do Percy você não é o herói. É verdade. Mas eu gosto mesmo assim. Sim, e eu tava com muita saudade do Percy, gente. Eu tô adorando o Percy novamente. Tô tipo, sim, o Percy é tudo que eu pedi. Sim. E aí a gente tem pessoas novas. A gente já falou um pouco da Reyna aqui, que a gente nem tinha colocado um tópico pra ela aqui. Até tinha, mas a gente já falava. A gente tirou, porque a gente já falou mais sobre isso, especificamente no próximo, que a gente já teve mais revelações. Mas eu queria dizer que eu sou completamente apaixonada pela Reyna. Essa mulher pode pisar em mim quando ela quiser, entendeu? Eu sou cadela da Reyna. Assim, a minha personagem nova do D&D chama Reyna por causa dela. Comecei a jogar com a Bellona no Smite por causa dela. Então, assim, essa mulher... E... Ingrid tá apaixonada. Eu tô, nossa, muito. E eu, tipo, no livro anterior eu tava tipo, nossa, quem é essa Reyna aí que pelo jeito é namorada do Jason? Eu vou odiar essa menina. Aí ela apareceu e eu, tipo, nossa, tudo bem. Ela precisa ficar com o Jason, ela pode ficar comigo. Entendeu? Inclusive a revelação dela não é nessa parte, é na segunda. Não, a daquela filha da Bellona é nessa. Não é essa outra parte. Revelação? Sim. É outra revelação. A outra revelação. Por isso que eu falei que a gente não ia falar muito disso aqui. Mas além dela, a gente tem o Octavian, que é a Rachel do acampamento. A Rachel com muitas aspas, porque ele é o filho da mãe. Eu fiz as aspas aqui. E o filho bêbado do Baco, que é o Dakota, que eu achava que Dakota era uma menina. E a Gwen, que eu tirei a frase daqui, porque até agora a gente não sabe de quem a Gwen é filha, a gente tá na terceira parte do livro e a gente não sabe, e eu acho que a gente nunca vai saber, mas tem a Gwen também. Pois é. Vamos ter que pesquisar no Wikipedia, provavelmente. Provavelmente. Mas e aí, o que você achou dessa galera? Inclusive o Octavian é um grande filho da mãe. Odeio os cornos daquele homem. Quero estribuchar ele como ele estribucha ursinhos de pelúcia. Eu também. E eu não entendo como é que eu não tenho um oráculo. É a única coisa que eu fico, pera lá, gente. Pera, como assim? Porque, sinceramente, tipo... Eu não sei, pra mim não faz o menor sentido não haver um oráculo a sério. Tipo, só tem ele que interpreta as mensagens dos deuses, mas interpreta muito mal. Nem sei se interpreta de verdade, pode estar mentindo essa situação toda. Exato, pois é. Pode estar sendo manipulado. Não gosto dele. Enfim. Sim. E tinha mais uma coisa que eu ia falar dele. Não era dele exatamente, mas era relacionado a ele. Que eu achei muito interessante o lance das profecias lá já estarem escritas.
E tipo, Sim. quando a Rachel fala a profecia do Seth no final do último livro, tipo, é tipo, uau, é a profecia do século, estamos ouvindo pela primeira vez em primeira mão. E aí aqui é tipo, essa profecia tá aí faz uns séculos, a gente não sabe em que momento ela vai acontecer, mas tá aí, entendeu? E Tá aí. eu achei engraçada essa, tipo, dualidade, sabe, de como eles veem a profecia, tipo, pro meio sangue foi Sim. tipo, meu Deus, que revelação, e pra eles, tipo, já tava aqui o tempo todo, sabe? E apesar do Kieran falar que, tipo, que as profecias podem só acontecer depois de muitos anos, muito tempo, tipo, que ele fala, a gente não sabe se essa profecia vai acontecer agora ou não. Mesmo assim, eu sinto que no acampamento meio sangue elas estão mais próximas da época em que elas vão acontecer, porque elas são dadas assim, né, gradualmente, né, não são todas as profecias, enquanto que no acampamento Júpiter claramente deu merda por causa deles já saberem aquela profecia há muito tempo e não estar ainda na hora daquela profecia, sabe? Sim. É engraçado, né? É justamente isso. Tipo, o Kieran fala, as profecias podem durar muito tempo. Realmente, elas podem durar muito tempo. Olha, essa daqui já tava aqui esse tempo todo. Mas pro acampamento meio sangue ela só surgiu quando foi necessária, entende? Sim. Exato. Enfim, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esses personagens? Eu ainda acho que o Octavian vai ser... Quer dizer, não sei. Agora que eu já li outra parte, acho que nem tanto. Mas eu ainda acho que ele vai ser um oponente importante na história. Eu também. É que eu não vou falar muito mais do que isso, porque a gente falou mais na segunda parte sobre ele. Mas eu também acho. Acho que agora a gente pode passar pros personagens que importam, no caso, né? Sei. Podemos falar então sobre a Hazel! E aí? As opiniões gerais aqui vão ser um pouco alteradas, porque eu me lembro assim. Me lembro do que eu tinha dito no nosso primeiro vídeo, de que eu não tinha me apegado muito nem a ela, nem ao Frank no início. E agora, tipo, já gosto muito mais deles, então não vou fingir que não gosto, porque agora eu já gosto muito mais deles. Cara, eu também já gosto muito mais deles, mas eu ainda prefiro o Léo e a Parita. O Léo é perfeito, não tem como superar o Léo, sabe? O Léo é o meu bebê, assim. Mas, cara, eu gostei. Tipo, é verdade, isso era uma coisa que eu tinha comentado no outro, que eu tenho que comentar de novo. Eu meio que já sabia que a Hazel era filha de Plutão quando eu fui ler, porque, tipo, uns 2 dias antes eu vi a thumb de um vídeo que tava Nico e os filhos de Hades, e aí, tipo, tinha uma setinha assim, e tinha o Nico de um lado e uma menina do outro. E eu já tinha visto fanarts da Hazel, e eu meio que associei uma coisa com a outra, sabe? E só que aí, tipo, por um lado eu ainda fico, mas não tem como nossa filha de Hades porque ela é romana. Só que aí, quando a gente começou a ler, eu fiquei, tá, ela pode ser de Plutão. E aí acabou revelando que ela era de Plutão. Então pra mim não foi um grande choque, mas ao mesmo tempo eu achei legal, porque se eu não soubesse, e mesmo sabendo, tipo, a gente não veio pra cá esperando que iam ter mais de um filho, tipo assim, dentro da profecia. Eu ainda acredito que o Nico tá na profecia, né? Então... Tipo, eu nem considerei Plutão porque eu já considerava o Nico como Hades. E pra mim, dentro da profecia, o 7 tinha que ser cada um de um, entendeu? Então, eu nem consideraria Plutão como uma possibilidade. E então eu gostei que foi isso. E eu gostei, tipo, do outro lado do Deus, digamos assim. Porque na Grécia, né, ele é só o Deus da morte e do submundo. E aqui ele é também o deus da ganância e do dinheiro. E eu acho isso interessante porque... E da riqueza mais do que até ganância, né? Sim, sim. Tipo, deus de todas as riquezas que existem, então... Sim. E eu acho isso interessante porque em muitas religiões a riqueza está associada com a terra e com coisas terrenos e que podem te levar à morte. E aí eu acho interessante que aqui isso tá, tipo, tudo conectado no mesmo Deus, sabe? Sim. Sim, eu também gostei muito, tipo, dela ser filha de Plutão. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, como assim? O Nico tem irmã! Isso eu realmente não peguei spoiler disso.
E também, tipo, acho interessante como que o poder dela é quase que uma maldição. E a gente não pode falar tanto sobre o assunto, porque a gente já sabe qual que é a história toda, mas iremos falar sobre isso no próximo episódio. Sim, mas a gente ficou muito intrigada. A gente ficou aqui, tipo, tentando adivinhar como ela surgiu e por que como ela morreu. A gente já entendia que ela tinha morrido, tipo, como ela voltou, enfim, tudo. Agora a gente já sabe. Sim, a gente já sabe, então já não tem mais aquela questão da gente tentar, tipo, descobrir como que tudo aconteceu. Mas eu acho que o mistério todo em volta da Hazel na primeira parte do livro foi muito bem construído. Porque não é só o mistério dela, também é um mistério tipo, do que o Nico tava fazendo e como que os dois se encontraram. E eu acho que realmente foi muito, muito legal, muito legal. E até o momento eu acho que tem sido um mistério muito mais gostoso do que foi o mistério com a Piper. E eu vou comparar só porque, tipo, são as duas, tipo, garotas, né, de cada livro, né, infelizmente o Rick gosta dessa junção de 2 meninos e uma menina, poderia ser 2 meninas e um menino, mas tudo bem, seguindo a vida. E as duas são as duas personagens que têm o mistério da família, sabe, então, tipo... Quer dizer, o Frank também tem o mistério da família, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, tipo, o mistério do passado delas e tudo mais... Porque a gente não sabe também como que a Piper sabia sobre a situação toda no início, do pai ter sido sequestrado, blá blá blá. E eu acho que foi muito mais conseguido o mistério da Hazel, sabe? Especialmente porque o da Piper eu fiquei meio decepcionada de não ter nada a ver com a herança Cherokee dela. E aqui eu sinto que a Hazel... tipo, tá mais bem detalhada, digamos assim. E eu acho que tem um negócio aqui, tanto da Hazel quanto do Frank, que não tinha pro Léo e pra Piper, que é que meio que eles contam pra gente o passado deles. Tipo assim, o Léo e a Piper, ambos se arrependiam muito de coisas que eles tinham feito, ou que eram culpa deles de certa forma, e parecia que eles não queriam que o leitor soubesse o que eles tinham feito até certo ponto do livro, entendeu? E, tipo, não tá no controle deles, né, narrador em terceira pessoa, mas é tipo... O jeito que é descrito é muito tipo, aquela coisa, aquele, sabe? É meio... Sim. Como se eles estivessem tentando esconder da gente. O que pra mim não faz sentido quando você tá tendo um livro na terceira pessoa, porque não é o personagem que tá escolhendo falar aquilo ou não. Então, assim, não encaixa muito pra mim isso de ficar fazendo mistério. E no caso desses dois, já no segundo ou terceiro capítulo da parte de cada um, a gente tem um flashback que mostra uma coisa com eles. E eu achei isso muito interessante, porque por mais que não revele tudo, né, a gente só foi saber bem mais dos dois na segunda parte, do Frank ainda nem tudo, mas tipo, eu gostei de ser levada pro passado deles, sabe? Porque eu não fiquei sentindo que eles estavam tentando esconder da gente o que estava acontecendo. Sim, eu concordo. E eu acho também que, tipo... pera lá, deixa eu ver se eu já posso dizer isso. Acho que já. Uma coisa que eu gosto mais, tipo, na narrativa desse livro em geral, é que o Rick tá mais focado nos personagens, nas habilidades deles e na missão deles. Enquanto que isso foi uma coisa que, infelizmente, acabou me incomodando no primeiro livro, que era justamente o relacionamento Piper e Jason, que eu já falei, tipo, me incomodava muito os dois toda hora ficarem falando da beleza um do outro. E aqui nesse livro, tipo, isso é bem mais baixo, sabe? Fica em tipo, segundo plano, né? Logo no início do livro a gente percebe que o Frank tem um certo interesse na Hazel, mas, tipo, isso não é o foco da situação. E gosto muito mais de como os personagens interagem entre si, sabe? Eles são amigos antes de tudo, é tipo isso. Sim, apesar de eu achar que ninguém é tão carismático quanto o Léo. Isso não tem como. Mas eu lembrei de um negócio que eu tinha que falar, que agora eu acho que foi no primeiro que a gente gravou, então eu vou falar disso de novo. Duas coisas. Primeiro, que eu tinha tido meu sonho profético sobre esse livro, que era que a Hazel e o Frank iam ser pessoas importantes, que eu nem sabia da existência do nome do Frank, e no fim das contas eram realmente eles que narravam os capítulos, e eu fiquei tipo, meu Deus. E aí,
Se eu não me engano, foi quando a gente leu essa parte aqui, e aí eu falei num vídeo da primeira parte que eu tive um outro sonho, enquanto a gente tava lendo essa parte aqui, que eu estava no acampamento Júpiter e que eu vi um desenho das pessoas da profecia. Sim! Eu não lembro 100% do sonho, agora já passou muito tempo, mas eu lembro que tinha uma menina de trança. Eu lembro da Hazel, a Hazel, tipo, se destacava muito no negócio. E eu lembro que só tinha um menino loiro. Mas aí, se é o Jason ou, sei lá, o Will, que a gente achava que poderia ser também, não sei. Mas eu queria comentar que eu tive esse sonho de que eu vi o desenho do set. Que tinha a Hazel e uma menina de trança. Ingrid e seus sonhos proféticos. Eu vou ter um sonho profético por livro. Quando a gente for ler a primeira parte do próximo, eu vou ter um sonho profético. Mas tá, podemos seguir. Podemos seguir então pro grande choque que foi ver o Nico no acampamento Júpiter, gente. Eu não tava esperando, nem um pouco. Nem um pouco. Sim. Tipo, eu berrei. As pessoas aqui em casa vieram ver se eu tava bem, gente, porque eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar no quarto. Meu Deus, eu não acredito! Eu não acredito! E as pessoas vieram correndo no quarto, tipo, Sibeli, tá tudo bem? E eu, é o livro! Ai, meu Deus, eu não acredito no que eu tô lendo. As pessoas, ai, Jesus amado. Não, e tipo, como eu já sabia que ela era irmã dele, eu já tava tipo, nada mais me impressiona nessa vida, sabe? Aí ele apareceu, eu tipo, o quê? O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei o que, tipo, eu realmente tava esperando aí um pouco. Obrigada, Rick, por essa surpresa. E eu mantive isso aqui, eu não sei se ainda faz sentido a gente se perguntar isso, mas eu acho que isso não foi esclarecido ainda até a parte que a gente leu. Então, você acha que ele... Porque assim, rola o conselho lá no fim do ano, né? Lá no fim do último livro, que é tipo dezembro. E aí eles decidem montar o barco e ir pro acampamento Júpiter dali 6 meses, quando o barco estiver pronto. Apesar de eles não saberem ainda onde é que é. Que ninguém se lembra onde é que é. Exato. Aí, nesse período, eles meio que já sacaram que o Percy ia estar lá, só que eles não sabiam onde era. Só que o Nico não tava no conselho, se eu não me engano. Ele e a Thalia não tava. Sim. A Thalia com certeza, o Nico não tenho tanto. Não, o Nico não tava, eu acho. Tá. E aí, como já passou quase que esses 6 meses todos, eu fico me perguntando se em algum momento alguém falou pro Nico: acho que o Percy pode estar no acampamento Júpiter. E se o Nico já sabia onde era o que era o acampamento Júpiter, enfim. Ou se, tipo, é a primeira... Tipo, ele realmente acha que ele encontrou o Percy agora e ele ainda não avisou os amigos disso, sabe? Tipo assim... Eu não sei se o Nico já tava esperando ver o Percy ali em algum momento. Entendeu? Sim. Ou se ele realmente foi em choque. Na verdade, essa parte realmente é muito confusa. Não vou entrar muito em detalhes, mas também tem a questão dos sonhos do Percy na segunda parte, que eu acho que só deixa a situação ainda mais confusa. Porque assim, o Nico, quando ele vê o Percy, tipo, ele fica surpreso e a Hazel sente que ele tá surpreso e que ele, tipo, não quer falar muito, não quer dar muitas informações. Então, tipo, pelo menos eu senti que o Nico não esperava ver o Percy ali. Entende? Sim. Porém, não faz muito sentido ninguém tentar contactar o Nico pra dizer, tipo, olha, achamos que o Percy tá no outro acampamento e não sabemos onde é esse acampamento. E também não faz muito sentido ninguém chegar pro Nico e falar, olha, Nico, afinal temos que ir pra um outro acampamento, e o Nico não dizer onde está o acampamento. Sim. Por mais que, porque tipo, o Nico claramente já sabia do outro acampamento, sim, sabe? Por mais que, tipo, até esse momento de, olha, o Percy pode estar lá, ele realmente não podia falar, né, por todas as questões de coisa, ele não falaria que existe outro acampamento, eu acho. A partir do momento que tem a possibilidade do Percy estar lá e eles não sabem onde é, eu acho que ele falaria, entendeu? Então, realmente parece que, tipo, não rolou muita comunicação aí entre os protagonistas os outros protagonistas e o Nico, entendeu? Como sempre, né, gente? Como sempre! Esse é o problema, né? O problema é sempre a comunicação nesses livros, sabe? Se as pessoas falassem umas com as outras, seria muito mais fácil. Sim. Anyway. Mas é isso. Fica aí as dúvidas sobre o Nico e os problemas de comunicação. Mas eu acho... É porque, de fato, tipo... não posso falar essa parte, mas enfim... Eu acho que a primeira vez que ele viu o Percy, ele tava realmente surpreso.
O que eu não entendo realmente é como que as pessoas do acampamento Meio Sangue ainda não sabem onde é o acampamento Júpiter. A essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato. É isso que pra mim me incomoda mais, sabe? Porque eles não saberem no começo, ok, mas tipo, passados esses 6 meses, realmente fica aí a dúvida. Sim. Enfim. Bem, Seguindo. então bora falar do Frank. Vamos. Frank. Nosso misterioso herói grego, romano e chinês. Aparentemente. Cuja vida tá assim, né, ligada a um pedaço de madeira, a um topo de madeira. Cara, então, assim, a gente já sabe mais coisas sobre o Frank, né? Do que a gente sabia quando a gente leu aqui. Só que eu acho que seria interessante ler a profecia dele de novo. Porque o pessoal que tá vendo o vídeo talvez não lembre, né? Leu há muito tempo e tal. Então, vou ler aqui a profecia dele. Só que a gente não vai entrar tanto nela quando a gente entrou da primeira vez. Mas enfim, são duas profecias. É gigantesca a profecia. É que são duas, na verdade. Ou é a mesma em duas partes, não lembro. Mas enfim, vamos lá. Levará a sua família de volta às suas origens e lhes trará grande honra. Aí fica a pergunta, né? Qual das origens? Porque tem 3. Ele irá ao acampamento e restaurará sua reputação ali. Libertará Thanatos de suas gélidas correntes. Essa era uma parte da profecia. Aí depois tem a outra fala que é: o sangue de Pilos é forte nesta criança. Ele terá o dom da família Zeng, mas também os poderes de seu pai. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, porque agora a gente já sabe mais sobre Pilos e enfim. Aí tem a frase da avó dele, que ela fala que Roma e China não são tão diferentes nem tão separadas quanto você talvez acredite. Nossa família é da província Gansu, de uma cidade chamada Lijian. E antes disso, como eu disse, Sanguenti. E aí quando o Marte entrega a lança pra ele, né, que a gente descobre que ele é filho de Marte, depois daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quando ele entrega a lança de dragão, ele fala que ele tem que aprender a usar as habilidades da mãe, que a gente ainda não tem 100% de certeza do que é, mas a gente já sabe mais, então também não vamos entrar em muitos detalhes. Sim. Mas ele fala Já assim... temos teorias. Sim, aí ele fala assim: ele será o mais forte de seu clã, o mais notável, mas as Parcas decretaram que ele também será o mais vulnerável. Olha, até rimou isso. Sua vida queimará intensa e brevemente. Assim que aquele pedaço de madeira foi consumido, aquele toco à margem do fogo, seu filho estará destinado a morrer. Tan, tan, tan. Eu adoro... Ele não fala que vai morrer, né? Ele fala, está destinado a morrer, mas todo mundo está destinado a morrer. Isso não faz sentido. Tecnicamente sim, todo mundo está destinado a morrer. Eventualmente, todos morreremos. Não faz sentido. Mas enfim, sobre os poderes, não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Sim. Na verdade, eu acho que a gente pode entrar em detalhes sobre a questão do ele irá... não podemos não. A gente ignora essa situação. Pois é, mas olha, agora vocês lembram pra mim assim. Não, mas a gente sabe de muita coisa, já não dá pra falar muito sobre o Frank. Mas um negócio que a gente ainda não sabe, eu não lembro se a gente já sabe isso, eu acho que não. É o que foi que o bisavô Shenlong dele fez que trouxe vergonha pra família no incidente de São Francisco. Não sabemos a questão do bisavô. Temos muitas teorias sobre a questão dos poderes da família. Que eu acho que é a parte que a gente sabe que a gente tá quase lá. Sim. E falta ainda informação sobre a questão de Pilos. A gente já tem mais informação sobre a questão de Pilos, mas falta ainda informação sobre a origem grega dele. Que a gente tem muito mais coisas sobre a origem romana e a origem chinesa. Falta informações ainda sobre a origem grega dele. Mas tá chegando lá, sabe? Sim, a gente sabe mais sobre o Toco também. E o que ele vai fazer com isso, enfim. Mas vamos falar sobre ele ser filho de Marte, então. Você estava esperando isso? Vamos. Não, eu não estava esperando, gente. Eu fui completamente pega de surpresa, sabe? Ela veio o spoiler. A gente levou um spoiler, não, mas foi culpa minha, porque eu abri, tipo assim, a gente tava lendo até capítulo, a gente ia, né? Aí eu abri pra ver onde acabava o 12, né? Eu queria ver qual era o último do Frank e quando começava do Percy. E aí, na hora que eu abri, eu já vi lá Ave, Frank, Zeng, filho de Marte. Aí eu, tá. Filho de Marte. Ok. Inclusive, eu volto a dizer, como eu disse no vídeo original, que eu amo a interação
do Percy com Marty barra Ares, porque, tipo, aquela cena pra mim foi incrível por causa do Percy. Porque literalmente chega Marty, todo mundo, tipo, começa assim a se ajoelhar, e o Percy tá tipo, o que você quer? O que você tá fazendo aqui? Não aguento olhar na tua cara, sabe? E eu amo o Percy desbocado com os deuses, sabe? Tipo, o Percy não olha pros deuses como se os deuses fossem superior a ele. E eu acho isso incrível. Sim. Não, é que nem quando ele fez a lista lá pra Zeus, né? Você tem um pedido. Sim, e tipo, eu gosto que isso é uma característica do Percy que realmente tá, tipo, bem construída e que o Rick não se esqueceu, porque às vezes eu sinto que quando tem muitos livros, às vezes alguns autores se esquecem de coisas que eles colocaram lá no início, mas, tipo, o Percy continua passando a mesma energia daquele garoto de 12 anos que mandou a cabeça da Medusa pro Olimpo, sabe? Exato, sim. Nossa, é muito energia. Sim. E, cara, eu vou dizer também, já falando disso, que eu gostei muito mais de Marty do que de Ares, cara. Por dois motivos. Primeiro, porque o Marty, ele é mais, tipo... Cara, a guerra é importante quando ela é necessária, sabe? Tipo, não é pra ficar procurando briga em qualquer esquina. Mas porque, tipo, eu achei tão engraçado os caras lá, tipo, por favor, senhor Marty, nos dê uma profecia. E ele, tipo, alguém tem uma caneta aí? Ninguém tem uma caneta nesse acampamento? Aí, beleza. Tá aqui, ó, vão pra tal lugar e façam tal coisa. Aí ele, tipo, então, mas as profecias normalmente elas são, assim, mais misteriosas. Você quer que eu seja mais misterioso? Eu tô te falando o que fazer, moleque. Sim. Eu achei maravilhoso. Sim, é muito mais pragmático, sim. Eu adorei a forma como foi revelado isso, sabe? Porque toda a interação deles é muito divertida, ao mesmo tempo, tipo... Tá aquilo acontecendo, tá todo mundo nervoso, todo mundo tenso, do tipo, já é o segundo deus que visita a gente em o quê? Alguns dias? O que tá acontecendo? Sim. E o Bastos, tipo, olha, vou dar uma profecia então agora. Vai ter uma missão, vai o meu filho, vai esse outro aí que eu não gosto, e depois ele pode escolher quem quer que ele quiser. Isso é ótimo, né? Porque eu lembro que eu falei isso também. Talvez se ele não tivesse falado que tem que ser... Não só o Frank, mas que tem que ser o Percy, o Frank não teria chamado Percy, talvez, sabe? Tipo, por não conhecer ele direito. Então eu achei que foi uma boa saída do Rick pra ele não ter que explicar, tipo, fazer uma longa explicação do porquê que o Frank escolheu o Percy, sabe? Ele resolveu de um jeito muito simples ali, o Marty mandou, entendeu? Eu acho até que o Frank poderia escolher o Percy, porque os dois se conectam muito rápido, eu acho. E o Frank fica logo do tipo... de olhinhos brilhando com o Percy. Só que eu acho que, tipo, ia demandar... é isso que eu imagino. Ia demandar um tempo de história, sabe? Pra ter esse momento dele escolhendo o Percy, tendo essa conversa. Eu acho que, tipo, o Rick resolveu de um jeito muito mais rápido aqui, sabe? Sim, e eu acho que o que poderia ser um problema seria se Marty não tivesse dito que a decisão de quem vai é do Frank. Porque se não fosse uma decisão do Frank, aí sim é que seria mais problemático, porque teria, tipo, a Reina e o Octavian envolvidos pra, tipo, escolher quem é que vai com o Frank. Eu queria falar uma coisa que eu não lembro se eu só falei isso no segundo vídeo, mas eu acho que não. Então, como eu acho que não, eu vou falar aqui por precaução pra não ficar sem isso ter sido dito, ok? Sim. Tá, então a Gwen voltou à vida e aí eles explicaram que é porque as portas da morte estão abertas e agora tá mais fácil de voltar. E aí eu entendi que, na verdade, quando lá no final do primeiro livro, o Jason viu a Juno, sei lá, e tipo, supostamente morreu, e aí a Piper cantou Brilha Linda Flor e ele voltou, que a gente achava que, tipo, tinha sido a Piper que tinha ressuscitado ele, eu não acho mais que foi isso. Eu acho que, tipo, ele não morreu, ele realmente morreu naquela hora. Só que como as portas das mortes estavam abertas, a voz da Piper trouxe ele de volta, mas não foi, tipo, não foi o canto dela que ressuscitou ele, foi, tipo... O caminho estava mais fácil voltar, exato. Do mesmo jeito que a Gwen falou, eu vi a porta aberta ali e eu voltei, entendeu? Eu acho que foi tipo isso, ele tava lá, sei lá, no Elísio ou whatever, aí ele ouviu a voz da Piper e falou, opa, eu posso voltar, e voltou, entendeu? Eu acho que ele realmente morreu ali, então no fim das contas eu não estava tão errada assim, porque eu falei que eu achava que o Jason tinha morrido em algum momento, morreu, pronto, morreu ali. Sim, por acaso eu concordo com isso. E eu gostei que, tipo, essa explicação veio depois,
sabe? Sim, porque ficou aquele mistério, assim, e tipo, se você não prestar muita atenção, talvez você não pegue que na verdade de fato ele morreu e voltou porque tava tudo aberto, então, né, olha, o caminho já tá ali, vou passar pelo caminho. Sim, e é legal isso, porque tipo, você tem que fazer a conexão, sabe? Não é um negócio que, tipo, os personagens estão falando ali na sua cara. É tipo um negócio que você tem que falar, não, peraí, se isso acontece, então quer dizer que blá 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 blá, e você ir fazendo, sabe? E eu acho isso interessante. E os próprios personagens não sabem o que realmente aconteceu, o que também é interessante, você saber mais do que os próprios personagens, às vezes. Aham, sim. Sim. Bem, mas... E depois eles vão na missão deles. Falar. E é isso. Eles vão pra missão. Into the thick of it. Eu tô vendo muito TikTok. Eu tô preciso parar. Estamos todos viciados no TikTok. E na missão, eles vão ter que ir para o Alasca. E é só isso que podemos falar sobre o assunto. A gente tinha teorizado mais sobre o que aconteceu nessa missão. Mas também a gente não teorizou tanto assim. A gente só ficou se perguntando se o Nico ia junto ou não. Eu lembro. E... eu acho que a gente nem teorizou tanto assim, pra falar, tipo, a gente acertou, a gente errou. A gente teorizou sobre a questão da Quinta Corte, da águia. Ah, é verdade. Sim. Verdade. Mas a gente fala mais sobre isso no segundo, porque a gente tem mais informações, então não adianta muito estar falando sobre essa parte aqui. E eu acho que é isso. A Ingrid e a Sibeli do futuro gravando um vídeo que vai sair antes do vídeo do passado. A nossa linha do tempo tá... Pois é, tá meio bugada. caótica. Okay. A TVA vai aparecer pra tirar a gente daqui e falar que a gente não vai ver. Sim, muito, muito. Estamos bugando a linha do tempo, gente. Sim. Ó, não apareceu ninguém ainda, não quer dizer que isso já era pra ter acontecido mesmo, então tá tudo Sim. certo. Enfim. Bem, eu acho que é isso então por hoje. Essas foram as nossas primeiras impressões de O Filho de Netuno. Primeiras impressões. Primeiras e segundas impressões de O Filho de Netuno. Ou seria segundas primeiras impressões? Tan, tan, tan. Acho que segundo as primeiras impressões. Acho que faz mais sentido ser segundo as primeiras intenções, Sim. né? Intenções? Não, pera. Impressões. Impressões, isso. Segundo as primeiras intenções. É que eu tenho segundo as primeiras intenções com o Percy. Queria. Ei, eu tenho com o Léo. Mas eu tenho medo do Léo. Quer dizer, o Léo não é tão mais novo assim que o Percy, então tá tudo bem. É o quê? 1 ano mais novo só? Não, peraí. Tecnicamente, eles têm o Percy é mais velho que a gente e o Léo tem a nossa idade. É que a gente tá lendo o livro muito depois. Mas, cronologicamente falando... Então, tenho primeiras e segundas intenções com o Léo também. E o Percy tem, tipo, 27, 28, eu acho. Ok, tá. É verdade. Eu não tinha pensado nessa situação de que nós somos mais novas, na verdade, porque estamos lendo os livros mais tarde. Então tá tudo ótimo. Não preciso me sentir mal pelos meus crushes literários. Não, é isso, é o que eu sempre falo, tipo, era pra gente ter lido esse livro em 2010. Em 2010, eu tinha 14 anos, entendeu? Eu era mais... Não, é 2011, acho que em 2011 eu tinha 15 anos, é a idade do Léo, entendeu? Então, tipo, eu me coloco no papel que eu estaria lá. Do mesmo jeito que, tipo, Shadowhunters, eu li numa idade que eu tinha a idade dos personagens, entendeu? Então, tipo... Sim. Harry Potter, eu li quando eu tinha 10 anos, eles tinham 10 anos, enfim. Vira que segue. Bom, gente, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo assim, mesmo não sendo assim tudo novidade, mesmo a gente já sabendo de algumas informações do futuro. Se vocês quiserem... Sim, também acho que ficou bom o vídeo. Se vocês quiserem apoiar o Filhas de Urano, a gente vai deixar o link da Amazon pra vocês comprarem os livros, tanto em e-book quanto o livro físico. E dessa forma vocês não pagam nada a mais por isso, já seria o preço do livro normal. E ajudam o nosso trabalho a continuar se mantendo. Então o link vai estar na descrição pra vocês. Queria agradecer a Ingrid por ter muita paciência comigo e claramente eu sou a pessoa do acampamento Meu Sangue que tá perdendo coisas, né? Perdi todo o nosso trabalho. Não, mas velho, não foi nem um pouco culpa sua que rolou dessa vez. Sim, por acaso não foi. E eu fiquei desesperada. Mas deu tudo certo, isso que importa no final. E é isso, também vão lá no canal da Ingrid pra conferir os vídeos dela, que ela tá lançando vídeos incríveis.
E é isso. Pô. Eu vejo vocês E então. o próximo vídeo é até o capítulo... 32. Agora eu não lembro, eu acho que é 32, é isso aí, 32. Então o próximo a gente já leu, enfim, vai ter lido até o 32. Isso. E o último vai ser até o final do livro, obviamente. Isso. E depois a gente vai fazer do livro que era pra gente ter lido antes desse, entre os dois, que a gente não leu. E é isso. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like no vídeo e também se inscrevam no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!